Antes de darmos início ao próximo relato, quero agradecer a todos por estarem aqui conosco e para você que é novo por aqui, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like no vídeo se gostar do conteúdo. Vamos ao relato. Meu nome é Henrique Souza. Tenho 45 anos e trabalho como necropsista há quase 17. Isso significa que minha função é realizar autópsias, cortar corpos, abrir, examinar, descobrir, registrar e às vezes tentar entender por que aquele corpo parou. Parece estranho para quem está de fora. E sinceramente eu entendo. Afinal, lidar com a morte não é algo que a maioria das pessoas escolhe. Mas para quem trabalha aqui, chega uma hora em que você aprende a separar. A morte vira rotina, vira parte do trabalho. Você aprende a ver um corpo não como uma pessoa, mas como um objeto de análise. Pelo menos, era assim que eu pensava. Eu trabalho no Instituto Médico Legal da cidade. E se tem uma coisa que nunca muda ali dentro, é o frio. É um frio que não vem só das câmaras frigoríficas. É um frio que parece impregnado nas paredes, no chão, no teto. Você entra ali e sente. Mesmo que não tenha nenhum corpo naquele momento, aquele frio nunca vai embora. E por mais que você ache que se acostuma, deixa eu te contar uma coisa. Não acostuma. No máximo, você aprende a ignorar. Mas o que eu vou contar aqui não tem nada a ver com corpos em si. Não tem a ver com sangue, com órgãos, com as partes que a maioria imagina quando pensa no necrotério. O que eu vou contar tem a ver com presença. Com coisas que não estão ali. Ou pior, com coisas que, talvez, nunca foram embora. Tudo começou numa madrugada qualquer. E sim, sempre é de madrugada. Eu estava sozinho no plantão. A auxiliar tinha saído para levar alguns documentos na delegacia e o segurança... Bem, se ele estava no prédio, nunca vi. A sala estava relativamente tranquila. 3 corpos na geladeira, nenhum procedimento urgente para aquela noite. Eu estava organizando alguns laudos pendentes, digitando, atualizando fichas, quando de repente ouvi um som. Não era barulho de porta, nem de gaveta, nem de metal. Era um som seco, grave, como se alguém batesse com força na parede do fundo da sala das câmaras. Parei. Fiquei alguns segundos imóvel, tentando entender se aquilo tinha vindo de dentro da minha cabeça, de fora, ou dali. O tipo de som que você não consegue ignorar porque ele ressoa no peito, sabe? Aquele tipo de barulho que te obriga a prestar atenção. Levantei devagar, empurrei a cadeira para o lado e fui andando até a porta que separa o setor dos laudos da sala dos corpos. Girei a maçaneta devagar. E no instante em que empurrei, a primeira coisa que me atingiu foi aquele cheiro. Porque sim, existe um cheiro. Mesmo com câmaras lacradas, com o exaustor funcionando, o cheiro sempre escapa. Cheiro de quê? De morte. Mas naquela noite, tinha algo a mais. Um cheiro mais denso, mais forte, mais recente. A luz da sala estava acesa como deveria. Tudo aparentemente no lugar. As 3 gavetas das câmaras estavam fechadas. Nenhuma aberta, nenhuma falha. O termostato marcando os mesmos 2 graus de sempre. Andei até o painel das câmaras. Verifiquei os trincos, os lacres. Tudo certo. Olhei para a prancheta de controle. Conferi os registros dos corpos que estavam lá dentro. 2 identificados. Um não identificado, encontrado na rua. Provavelmente um morador de rua que morreu de hipotermia. E foi aí que ouvi de novo. 3 batidas. Secas. Precisas. Vindo de dentro da câmara número 3. Travei. O corpo que estava ali era justamente o não identificado. Recolhido horas antes. Sem ficha, sem dados, sem ninguém que o conhecesse. Fiquei uns bons segundos parado, tentando desesperadamente encontrar uma explicação racional. Talvez dilatação de gases. Talvez movimentação natural do rigor mortis. Sim, é normal. Já vi acontecer. A contração dos músculos pode gerar movimento, som, até pequenos estalos. Mas aquele som não parecia isso. Não era estalo. Não era deslocamento. Era batida. Batida. Me aproximei devagar da câmara. O som não se repetiu. Por alguns segundos ficou aquele silêncio absoluto, só quebrado pelo som dos meus próprios passos no piso frio e o barulho grave, constante, do compressor da geladeira funcionando ao fundo. Coloquei a mão no trinco. Girei. Abri devagar. O vapor frio escapou imediatamente, criando aquela névoa branca, pesada, que subiu até a altura dos meus olhos. Abaixei levemente para enxergar melhor.
E ali estava ele. Homem. Aproximadamente 60 anos. Magro. Pele cinza. Roupas sujas. Sem nenhum sinal externo evidente de agressão. Só os sinais normais de quem ficou horas exposto ao frio da rua. O corpo estava exatamente na mesma posição em que eu tinha deixado. Braços cruzados sobre o peito, olhos fechados, queixo levemente inclinado para o lado. Fiquei olhando, esperando qualquer coisa, qualquer sinal de que aquilo fazia algum sentido. E então, os olhos dele abriram. Mas não era abrir como quem acorda. Os olhos simplesmente se abriram, lentos, sem piscar, sem expressão, sem vida. E nesse exato segundo, eu travei. Meu cérebro congelou. Meus pés colaram no chão. Minha boca não respondeu. Tudo parou. Fiquei ali, encarando aquilo, sem saber se fugia, se fechava a porta, se corria para fora daquele prédio, ou se só fingia que aquilo não estava acontecendo. Os olhos, completamente vítreos, esbranquiçados, sem nenhum brilho, me encaravam. E de repente, a boca se abriu. Não rápido, não abrupto. Foi lento. Como se a própria musculatura tivesse sido forçada a isso, mesmo sem ter condição de fazer. Da boca não saiu som, nem ar, nem nada. Só aquele silêncio absurdo, sufocante, como se o próprio espaço tivesse sido sugado para dentro daquele corpo. E então, os olhos fecharam. A boca também. E naquele exato instante, as luzes da sala piscaram 3 vezes e se apagaram. A primeira coisa que fiz foi tatear no escuro, procurando o interruptor. A luz de emergência demorou alguns segundos para acender, jogando aquele tom vermelho, fraco, que mais parecia aumentar a tensão do que resolver alguma coisa. Permaneci parado, olhando para o corpo. E por mais que minha cabeça gritasse tentando achar qualquer explicação, qualquer justificativa lógica, o que mais me assustava era perceber que, por algum motivo, eu não estava sentindo pânico. Era como se meu cérebro, de tanto lidar com a morte, estivesse tentando racionalizar aquilo de qualquer jeito. Puxei a bandeja para fora, lentamente. O corpo não se moveu. Não respirou. Não mexeu absolutamente nada. Aqueles olhos que se abriram segundos antes agora estavam fechados. A boca, que tinha se entreaberto, agora permanecia selada. Tudo indicava que estava morto. Mas o que me incomodava não era isso. O que me incomodava era aquela sensação absurda de que ele sabia que eu estava ali. E que por algum motivo ele também sabia que eu sabia. Era como se existisse uma conexão entre aquele corpo e eu. Uma ligação que não deveria existir. Voltei a empurrar a bandeja para dentro da câmara. Tranquei. Revirei cada centímetro da sala, verifiquei o disjuntor, chequei se houve algum problema elétrico. Mas tudo estava normal. Ou pelo menos parecia. Voltei para minha mesa, sentei, respirei fundo e fiquei ali, imóvel, tentando entender se eu tinha realmente presenciado aquilo, ou se minha mente, pelo acúmulo de horas, exaustão e isolamento naquele lugar, tinha me pregado a pior peça possível. Tentei, em vão, focar no relatório que estava pendente, mas toda vez que meus olhos batiam nas linhas do documento, minha cabeça automaticamente desviava de volta para aquela gaveta, para aquele corpo, para aqueles olhos que, mesmo agora, com a porta fechada, pareciam estar me encarando de algum ponto invisível da sala. Foi quando percebi algo que, até aquele momento, eu não tinha notado. Havia um som. Não era barulho, nem ruído. Era um som muito específico. Uma vibração. Um zumbido constante, grave, quase imperceptível, mas que se fazia presente, como se viesse de algum lugar dentro das paredes. Um som que parecia pulsar. Como um batimento cardíaco, mas metálico. Levantei, olhei ao redor, me aproximei da parede do fundo. Encostei o ouvido e, para minha surpresa, o som parecia mais forte ali. Era como se algo estivesse vibrando dentro das paredes do necrotério. Passei a mão pela parede procurando alguma irregularidade, alguma rachadura, qualquer coisa que pudesse explicar aquilo. E foi aí que meus dedos encontraram algo. Uma pequena diferença na textura, quase imperceptível, como se houvesse uma tampa, um painel escondido, algo que não fazia parte do layout original da sala. Me abaixei, pressionei aquele ponto e, para minha surpresa, a parede cedeu levemente, revelando uma pequena fresta vertical, fina, quase do tamanho de uma porta secreta. Puxei com força e a placa de gesso soltou, revelando um vão escuro. Atrás da parede, havia uma escada.
uma escada estreita feita de metal enferrujado que descia, e de lá de baixo aquele mesmo som, aquele zumbido grave, pulsante e hipnótico. Meu instinto dizia para não descer. Meu corpo inteiro gritava para não ir. Mas se você acha que a curiosidade é um problema só de quem está de fora, está enganado. Quem trabalha nesse ambiente, nesse tipo de lugar, desenvolve uma resistência absurda ao desconforto. E, infelizmente, uma curiosidade proporcional. Respirei fundo. Peguei minha lanterna e comecei a descer. A escada parecia interminável. A cada degrau, o som ficava mais forte, mais presente, mais físico. Não era só ouvir, era sentir. No peito, nos dentes, no osso. Depois de alguns minutos, cheguei ao final. E o que eu vi não parecia pertencer ao necrotério, nem ao prédio, nem a lugar nenhum. Era um corredor estreito, com piso de cimento bruto, paredes de tijolo aparente, úmidas, escorrendo água, com manchas pretas subindo desde o chão até o teto. O cheiro ali era diferente. Não era cheiro de morte. Era algo químico, agridoce, forte, desagradável. Andei, guiado apenas pela luz da lanterna. A cada passo, mais detalhes apareciam. Ganchos nas paredes, trilhos de metal presos no teto, marcas profundas no chão como se algo pesado tivesse sido arrastado por ali várias e várias vezes. E no fundo do corredor, uma porta. Uma porta de metal, antiga, com várias camadas de tinta descascando, trancada por uma trava simples. O som vinha dali. Me aproximei da porta, coloquei a mão na maçaneta. E no exato momento em que toquei, percebi que ela estava quente. Não quente como fogo, quente como pulsação. Como se alguma coisa viva estivesse do outro lado. Engoli em seco. Segurei a lanterna com mais força. E por algum motivo que nem eu sei explicar, girei a maçaneta. A porta cedeu. O que eu vi ali não parecia real. Era uma sala, pequena, mal iluminada. As paredes completamente forradas de azulejos brancos, manchados, lascados. No centro da sala, uma mesa de metal. Uma mesa exatamente igual às que usamos no necrotério para fazer os procedimentos. Mas o que havia sobre ela não era um corpo. Era algo que eu não sei definir. Parecia um corpo, mas não era. A estrutura era humana. Cabeça, tronco, braços, pernas. Mas tudo estava errado. As proporções, as articulações, as costuras, as marcas. E no lugar dos olhos, 2 buracos fundos, negros. Me aproximei devagar, com as pernas tremendo, e no exato momento em que a luz da lanterna bateu diretamente naquilo, eu percebi. Aquilo não era um corpo. Era uma montagem, uma junção. Partes costuradas, pedaços unidos, fragmentos de corpos diferentes, montados de forma grotesca, desconexa, como se alguém ou algo tivesse tentado desesperadamente construir ou reconstruir uma forma humana. No instante em que percebi isso, o som que vinha da sala cessou. Absolutamente. E por um segundo o silêncio foi tão profundo que parecia que o próprio ar tinha sumido. Foi então que de algum ponto dentro da sala, ou talvez de dentro da própria mesa, uma respiração começou. Lenta, profunda. Uma respiração que não vinha de mim, nem de qualquer ser vivo que deveria estar ali. E antes que eu pudesse reagir, a porta atrás de mim se fechou. Sozinha, com um estrondo tão alto que fez tudo tremer. E aí, a luz da lanterna apagou. Não me lembro exatamente do que aconteceu depois. Sei que em algum momento acordei, caído no chão da sala dos laudos com as luzes acesas, o computador ligado e tudo, aparentemente, normal. Como se eu nunca tivesse saído dali. Fui conferir as câmaras. 3 corpos, exatamente como antes. Nenhuma parede aberta, nenhuma escada, nenhum corredor, nenhuma porta de metal escondida. Tentei por semanas encontrar qualquer vestígio daquilo. Cheguei até a desmontar parte dos painéis, das placas de gesso, das prateleiras do fundo. Nada. O que vi, se é que vi, simplesmente não existe. Não oficialmente. Não no mapa da estrutura, nem nas plantas antigas do prédio. Mas desde aquela madrugada tem uma coisa que não mudou. O som. Aquele zumbido grave, quase imperceptível, continua. Sempre. Em algum ponto lá dentro. E se você prestar atenção, muito, muito bem,
pode jurar que ele pulsa, no mesmo ritmo, de uma respiração. Chegamos ao final de mais uma história, meus amigos. Espero que estejam gostando dos conteúdos do canal. Se puderem, deixem um like e um comentário do que acharam da história e se inscrevam no canal para receberem os próximos conteúdos. Muito obrigado a todos. Vamos ao próximo relato. Meu nome é Eduardo Vieira. Sou policial militar há 14 anos. E se tem uma coisa que aprendi nesse tempo, é que existem situações que te marcam. Algumas porque são pesadas demais. Outras porque simplesmente não fazem sentido. Essa história aconteceu numa noite como qualquer outra de serviço, pelo menos até certo ponto. Tinha sido um dia puxado. Ocorrências pesadas, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, chamadas de briga, furto, violência doméstica, gente surtando, acidentes. Aquele tipo de rotina que você só entende se já vestiu uma farda. Quando finalmente terminou meu turno, a única coisa que eu queria era ir para casa. Tomar um banho, jantar qualquer coisa e, com sorte, dormir 4 ou 5 horas antes de começar tudo de novo. A chuva já caía desde o fim da tarde. E não era garoa, nem chuva mansa. Era aquela chuva pesada, constante, que deixa a cidade toda com cheiro de asfalto molhado e faz os postes refletirem nas poças como espelhos quebrados. Peguei meu carro, liguei o limpador, ajeitei o banco e comecei o trajeto de volta. Naquele horário, perto de 2h30 da manhã, as ruas estavam praticamente vazias. Só se via luz acesa nas padarias de madrugada, nos postos e em algumas janelas aleatórias. Tudo parecia absolutamente normal, até que não parecia mais. Eu já estava na metade do caminho entrando num bairro residencial que sempre cruzava quando vi uma coisa. Na hora, não processei direito. Levei uns bons segundos para entender se aquilo era real ou se era reflexo, sombra, ilusão da chuva. Do outro lado da rua, bem na calçada, tinha uma pessoa. A princípio parecia um homem, magro, alto, parado. Usava uma espécie de casaco escuro, meio comprido, que ia até o joelho. A cabeça estava baixa, como se olhasse para o próprio pé. Não se mexia. Mas o que me fez gelar o sangue não foi ver uma pessoa na rua. Isso é normal, até mesmo de madrugada. O que me arrepiou foi a maneira como ele se moveu. No exato momento em que meu carro se aproximou do cruzamento, ele levantou a cabeça de um jeito completamente errado. Rápido demais, travado demais, como se o pescoço não funcionasse como o de uma pessoa normal. O movimento foi brusco, seco, quase mecânico. E depois, ele começou a andar. Não era andar, era deslizar. As pernas mexiam, sim, mas o corpo parecia não respeitar as articulações, nem o peso. Cada passo parecia descompassado, como se ele flutuasse alguns centímetros antes de encostar no chão. Na mesma hora, meu corpo inteiro reagiu. Apertei o volante, tirei o pé do acelerador e fiquei encarando aquela cena, sem acreditar no que estava vendo. A chuva batia forte no para-brisa. O limpador fazia aquele som ritmado, quase hipnótico, e por alguns segundos tudo parecia meio em câmera lenta. O homem, se é que eu posso chamar assim, atravessou a rua. Vinha exatamente na direção do meu carro, mas sem me olhar diretamente. A cabeça ficava meio torta, o queixo para baixo, os ombros encolhidos, os braços pendendo de um jeito completamente estranho, como se não tivessem articulação no cotovelo. E foi então que percebi outra coisa. Ele não estava molhado. No meio de uma chuva daquelas, debaixo de uma tempestade que encharcava qualquer coisa em segundos, ele simplesmente não estava molhado. Nenhuma gota no casaco, nenhuma mancha escura de tecido encharcado. Nada. Foi nesse momento que eu decidi parar o carro. Não porque quis. Não foi racional. Foi um impulso. Um reflexo que eu não consegui controlar. Era como se alguma coisa dentro de mim dissesse: se você seguir em frente, vai ser pior. Encostei o carro, desliguei o motor, e na mesma hora, ele virou o rosto. Quando digo que ele virou o rosto, não foi só virar. Foi abrupto. Como se alguém tivesse puxado com força. Primeiro, o queixo subiu. Depois, a cabeça virou inteira, de um jeito que parecia quase deslocado, olhando diretamente na minha direção. E mesmo à distância, com a chuva, com o vidro embaçado, eu vi. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu vi. Ele não tinha rosto, não era máscara, não era sombra, não era capuz. Onde deveria haver olhos, nariz, boca, só tinha liso.
Pele. Lisa. Branca. Úmida. Sem nenhuma feição. E assim que me encarou, começou a andar na direção da calçada oposta, atravessando a rua lentamente, até sumir. Dentro de um portão aberto, de uma casa que eu nunca tinha reparado estar ali. Uma casa estranha. Diferente. A fachada meio apagada, paredes escuras, janelas pequenas e muito acima da altura normal. Parecia mais velha do que todas as outras da rua. E naquele momento não sei dizer o porquê, mas eu sabia. Sabia que eu ia ter que entrar ali. Minha mão tremia tanto que eu mal consegui destravar o coldre. E mesmo assim desci do carro, com os olhos fixos naquele portão meio aberto, como se ele mesmo me convidasse. O som da chuva parecia diminuir conforme eu me aproximava, como se o próprio ambiente tivesse ficado abafado, isolado, estranho. Me aproximei do portão, empurrei devagar, e ele abriu, rangendo, pesado, como se não fosse usado há muito tempo. O jardim, se é que dava para chamar assim, parecia completamente esquecido. Mato alto, pedras soltas, manchas de barro e uma árvore seca, completamente retorcida bem no canto, que parecia mais uma escultura torta do que uma árvore viva. A casa era ainda mais estranha de perto. A pintura descascada, os tijolos aparentes em alguns pontos e aquela sensação absurda de que as proporções não estavam certas. Como se o teto fosse mais baixo que o normal, as janelas mais estreitas, a porta mais larga do que deveria. Subi os 3 degraus da entrada. Minha mão pousou na maçaneta. Fria. Girei. A porta não estava trancada. E quando ela se abriu, eu soube, no exato segundo, que eu não estava preparado para o que tinha ali dentro. Assim que empurrei a porta, um cheiro me atingiu. Não era só cheiro de mofo, nem de coisa velha. Era um cheiro denso, pesado, impossível de descrever direito, como se fosse uma mistura de coisa podre, madeira molhada e alguma coisa metálica, talvez ferrugem. Um cheiro que grudava na pele, no cabelo, no próprio ar que entrava pelos pulmões. O corredor logo na entrada era estreito, mais estreito do que qualquer casa normal. As paredes, revestidas com um papel de parede antigo, completamente rasgado e manchado em vários pontos, pareciam se fechar ao redor de mim conforme eu dava os primeiros passos. E o mais estranho era perceber que não havia nenhum som vindo de dentro. Nada. Nem rangido de madeira, nem respingos da chuva lá fora, nem vento. Só o som da minha própria respiração, acelerada, e do meu coração batendo tão forte que parecia ecoar nas paredes. Andei devagar, mantendo a mão na arma, pronto para qualquer coisa. À direita, uma porta semiaberta. O pouco de luz que vinha da rua revelava o que parecia ser uma sala. Mas uma sala estranha. As paredes eram forradas de espelhos, espelhos manchados, rachados, alguns quebrados, outros deformados, como se fossem feitos de um vidro torto que distorcia tudo. E quando olhei para um deles, percebi que meu reflexo não estava me acompanhando direito. Dei 2 passos para trás, arregalando os olhos, tentando entender se aquilo era efeito do vidro, da luz, da chuva, da minha própria cabeça. Mas não importava o ângulo. Sempre que eu olhava, meu reflexo parecia atrasado. Eu mexia a cabeça, e ele só acompanhava 1 segundo depois. Eu piscava, e via meu próprio rosto, parado, com os olhos fixos, enquanto a piscada vinha depois. Era completamente errado. Fiquei alguns segundos encarando aquilo, até perceber que lá no fundo da sala, entre 2 espelhos quebrados, havia uma porta. Uma porta de madeira, muito mais velha que o resto da casa. Uma porta que parecia fora de lugar, como se não pertencesse àquela estrutura. O instinto dizia para voltar, sair, esquecer que isso existiu. Mas ao mesmo tempo, alguma coisa, algo que eu não consigo explicar até hoje, me empurrava para frente. Era como se eu saísse agora, algo pior ainda me esperasse do lado de fora. Agarrei a maçaneta daquela porta, fria, áspera, e quando girei, ela cedeu com um estalo seco. Atrás dela, havia uma escada. Uma escada estreita, mal iluminada, que descia. E diferente de todo o resto da casa, aqui o cheiro era outro. Muito pior. Um cheiro de coisa podre, de madeira úmida, de algo que nunca deveria ter sido deixado ali. Desci devagar, pisando com cuidado, sentindo cada degrau rangendo, sentindo o peso absurdo da situação apertando meu peito como se alguém empurrasse minhas costelas para dentro. Lá embaixo, cheguei a uma sala. Uma sala sem janelas, sem móveis, sem absolutamente nada.
além de uma cadeira colocada bem no centro. Uma cadeira antiga de madeira cheia de rachaduras, com uma corda grossa enrolada no encosto e presa nas pernas. E na frente da cadeira, uma marca no chão. Um círculo, feito com algo que parecia ferrugem. Ou talvez sangue muito seco. Não sei. Não quis saber. Mas o que me fez travar de vez não foi a cadeira, nem o círculo. Foi perceber que as paredes dessa sala não tinham fim. A luz da minha lanterna parecia falhar. Não era que a bateria estivesse fraca. Era como se a própria escuridão dali engolisse a luz. As paredes, que a princípio pareciam próximas, foram ficando mais distantes conforme eu encarava. Como se o espaço se esticasse, crescesse, mudasse de forma, criando uma sala que a cada segundo parecia mais e mais impossível. E então eu ouvi. Não um som, não uma voz. Foi uma respiração. Primeiro bem baixa, depois mais forte, mais próxima. Uma respiração pesada, lenta, ritmada, que parecia reverberar nas paredes, no chão, no teto, no meu próprio corpo. E no instante seguinte, uma sombra se formou. No canto oposto da sala, uma figura começou a tomar forma. Primeiro como se fosse um borrão, depois mais sólida, mais presente, mais real, alta, esquelética, com membros longos demais, a cabeça inclinada para o lado como se não suportasse o próprio peso, a pele branca, lisa, sem feições, sem rosto, sem absolutamente nada além de ausência. Ela ficou parada, olhando, ou pelo menos eu sentia que olhava diretamente para mim. E naquele segundo tive a certeza absoluta, de um jeito que nunca senti na vida, que aquilo não era humano. E como se não bastasse, ela deu um passo. O som do pé encostando no chão era seco, grave, como se fosse mais pesado do que o próprio corpo indicava. Depois outro, e outro, até que, num determinado ponto, ela simplesmente parou. E sem emitir um único som, sem abrir boca, sem se mover de outra forma, a cabeça dela começou a tremer. Lentamente no início, depois mais forte, mais rápido, até vibrar de um jeito que parecia impossível para qualquer ser vivo. E então, sumiu. Simplesmente desapareceu. Como se nunca tivesse estado ali. Mas no exato mesmo segundo, todas as luzes da sala, se é que aquilo podia ser chamado de luz, apagaram. E quando acendi novamente a lanterna, a porta por onde eu tinha entrado não estava mais lá. A primeira reação foi correr. Mas correr para onde? Não tinha porta, não tinha janela, não tinha absolutamente nada além daquela escuridão densa que parecia se estender infinitamente ao meu redor. A luz da lanterna, que até então iluminava pelo menos alguns metros, agora parecia engolida, como se cada feixe se dissolvesse antes de alcançar qualquer superfície. E no meio daquele silêncio absoluto, veio de novo a respiração. Só que agora, bem próxima, atrás de mim. Girei o corpo tão rápido que quase perdi o equilíbrio. A lanterna tremia na minha mão, e quando iluminei, não tinha nada. Nenhuma figura, nenhuma sombra, nenhuma forma. Mas no exato segundo seguinte, a voz veio. Não uma voz qualquer. Não era grave, nem aguda. Era dissonante. Um som que parecia produzido por algo que nunca teve cordas vocais. Uma mistura de sussurro, estática, e um ruído seco que vibrava dentro do ouvido. Você não devia ter parado. O choque foi tão forte que meus braços perderam força e a lanterna caiu no chão. A luz rodou, iluminando as paredes, o teto, o chão, ou o que deveria ser o chão, revelando por uma fração de segundo dezenas, sim, dezenas, de figuras, todas paradas, imóveis, espalhadas pelo espaço como se tivessem acabado de ser colocadas ali. Algumas de pé, outras sentadas, outras apoiadas contra as paredes, nenhuma com rosto, todas lisas. E conforme a lanterna girava no chão, aquela luz tremeluzente parecia dar vida às silhuetas. Algumas começavam a balançar levemente, outras a virar o corpo, outras a inclinar a cabeça, sempre na minha direção, sempre. A pressão no peito era absurda. Meus olhos marejavam, não sei se de pavor, de desespero ou da vontade irracional de simplesmente não estar mais ali. Mas no meio desse colapso mental, vi, bem no canto, uma linha de luz, uma fresta, uma saída.
Corri na direção daquela fresta como quem corre pela própria vida. E sinceramente talvez fosse exatamente isso. O chão parecia afundar a cada passo, como se eu estivesse pisando em algo que se desfazia sob meus pés, afundando, puxando, tentando me impedir. Quanto mais me aproximava daquela fresta de luz, mais as figuras pareciam se mover. Lentamente, saindo das sombras, dos cantos, das paredes. Algumas pareciam crescer, outras se esticavam, se distorciam, criando formas impossíveis de descrever. A lanterna ficou para trás. Não olhei mais para ela. Não olhei para nada além daquela linha. A única coisa que me prendia ali era a esperança irracional de que aquilo fosse real, de que aquilo fosse uma saída. E quando finalmente alcancei, empurrei. A fresta cedeu. A porta, sim, era uma porta, se abriu com um estrondo tão alto que parecia que o próprio mundo rachava. E no segundo seguinte, eu estava no jardim da casa, de volta. O som da chuva voltou, o som do vento, o cheiro de asfalto molhado, o barulho dos pingos batendo nas folhas da árvore seca. Olhei para trás, para o portão, completamente fechado. Olhei para a casa, apagada, escura, nenhuma luz acesa, nenhum som vindo de dentro. Corri até o carro. As mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Quando liguei o motor, olhei mais uma vez pelo retrovisor. E a casa não estava mais lá. Não é força de expressão. Não estou exagerando. A casa simplesmente não estava mais lá. No lugar dela só havia um terreno baldio, cheio de mato, de entulho, de barro. Como se nunca, em nenhum momento, houvesse existido qualquer construção naquele espaço. Pisei no acelerador e saí dali. Não olhei para trás. Não quis. Até hoje, eu não sei explicar o que foi aquilo. Não sei se aquilo foi real, se minha cabeça pregou uma peça, se alguma coisa, muito além da nossa compreensão, cruzou o meu caminho naquela madrugada. O que eu sei é que desde aquela noite, cada vez que eu passo por aquele cruzamento, algo aperta meu peito de um jeito que não dá para explicar. Meu corpo inteiro sente. É como se alguma coisa naquele espaço ainda soubesse que eu estive lá. Eu não tenho resposta. Nunca tive. E, sinceramente, espero nunca mais precisar ter. Porque se tem uma coisa que eu aprendi naquela madrugada, é que existem lugares onde você simplesmente não deveria parar. Mas uma história finalizada. Às vezes passamos por situações que custamos acreditar que foi verdade, como se estivéssemos vivendo em uma realidade alternativa de nossas vidas. Enfim, vamos para a próxima história. Antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e não esqueça de deixar seu like e um comentário no vídeo. Agradeço de coração. Vamos para mais uma história de terror real. Esse próximo relato é impressionante. Meu nome é Lucas Mendes. Trabalho como caminhoneiro há quase 12 anos. E quem roda por essas estradas do interior sabe que tem coisa que simplesmente não se explica. Eu não sou do tipo que acredita em bobagem, nunca fui. Sempre achei que esse papo de coisa sobrenatural, assombração, essas coisas, era exagero de quem não tinha mais o que fazer. Mas depois do que eu vivi naquela madrugada, posso te garantir, nem tudo que a gente vê por aí é fácil de explicar. Aconteceu numa noite que parecia normal. Eu estava fazendo uma entrega para o interior, uma dessas rotas que já conhecia de cor. Só que no meio do caminho, começou uma chuva daquelas. Não era garoa, nem chuva forte. Era tempestade, uma parede de água. O limpador mal dava conta. Visibilidade quase zero. E como se não bastasse, meu caminhão começou a dar problema. Primeiro o painel começou a piscar. Depois os faróis começaram a falhar. E do nada, motor apagou. Fiquei parado no meio da estrada só com o som da chuva batendo no teto e aquele silêncio estranho que só existe no meio do nada. Peguei o celular. Sem sinal. Claro. E aí, olhando para o lado, vi uma estrada de terra. Uma placa torta, quase ilegível, meio caída, indicava o que parecia ser uma fazenda. Fazenda Santa Amélia. Olhei de novo para o painel, tentei ligar o motor. Nada. Só aquele estalo seco seguido de silêncio. Respirei fundo, peguei a lanterna e desci do caminhão. A chuva parecia ainda mais forte do lado de fora. E aquele cheiro de terra molhada misturado com mato, com barro, me trouxe uma sensação estranha. Segui a pé pela estradinha de terra. Uns 300, 400 metros, até enxergar no meio da neblina e da chuva um casarão antigo. Estrutura de madeira, telhado de telha velha,
Algumas janelas quebradas, outras com tábuas pregadas. O portão da frente estava aberto, meio torto. As dobradiças rangiam de leve, empurradas pelo vento. A luz da lanterna mal iluminava o caminho, de tanta água caindo. Me aproximei da porta da casa e bati. Nada. Bati de novo, mais forte. Silêncio. Olhei em volta. Nada. Nenhuma voz. Nenhum som vindo de dentro. Só a chuva. Mas foi aí que percebi. O som da chuva parecia diferente. Não sei explicar. Era como se em alguns momentos ela ficasse mais abafada. Como se, junto com ela, existisse outro som. Mais baixo. Mais ritmado. Mais humano. Dei um passo para trás. A lanterna tremia na minha mão. Foi então que ouvi. Passos. Passos no mato. Não era bicho. Não era folha batendo. Não era vento. Era alguém. Andando. Contornando a casa bem devagar. Como se soubesse exatamente onde eu estava. Me virei na direção do som, a luz da lanterna tentando atravessar aquela cortina de água e escuridão. Mas não dava para ver quase nada. Só as sombras das árvores, do mato alto. E de vez em quando aquele movimento. Aquela silhueta passando entre os galhos. Alô? Gritei. Tem alguém aí? Silêncio. Mas os passos continuavam. Mais ritmados. Mais próximos. À minha direita, depois atrás, depois à esquerda. Como se quem, ou o que, estivesse ali. Estivesse me cercando. Meu corpo inteiro travou. Não sei explicar o tipo de arrepio que senti. Não era medo comum. Era um instinto. Como se alguma parte primitiva do cérebro soubesse com certeza absoluta que tinha algo errado. Muito errado. Tentei acalmar a respiração. Dei 2 passos para trás, quase tropeçando num pedaço de madeira jogado no chão. Olhei para a porta de novo. Tranquei os olhos na maçaneta. Ou eu fico aqui fora com isso, ou eu entro. A decisão veio antes do raciocínio. Girei a maçaneta. Aberta. A porta se abriu devagar, rangendo de um jeito que eu juro parecia mais um aviso do que um som normal. O cheiro lá dentro era pesado. Madeira molhada, poeira, coisa velha. O piso rangia a cada passo e cada cômodo parecia mais apertado que o outro. Era uma casa antiga, daquelas feitas para durar, mas que o tempo, a chuva e o abandono já tinham começado a destruir. Passei por uma sala, depois por um corredor. Luz nenhuma. Só minha lanterna e o som da chuva batendo no telhado misturado com aquele outro som. Porque ele ainda estava lá, do lado de fora, andando, circulando, esperando. Cheguei até o fundo da casa, onde tinha uma cozinha. Tudo velho. Armários quebrados, cadeiras tombadas, uma mesa cheia de marcas. E bem no canto, uma porta entreaberta que dava para um pequeno quintal. Me aproximei devagar. A lanterna tremia. O som dos passos tinha parado, mas não era alívio. Não, era pior. Porque quando aquele som parou, algo dentro de mim gritou que não era um bom sinal. Olhei para o quintal. Tudo mato, alto, fechado. E lá no fundo dava para ver um galpão. Pequeno, de madeira. Portas tortas. E então, outro som. Não passos, uma voz. Baixa, longe. Mas era uma voz. Não dava para entender o que dizia. Era como um sussurro. Como se alguém falasse muito, muito baixo. Mas não comigo. Era como se estivesse falando sozinho. O problema é que aquela voz não estava vindo de dentro do galpão. Estava vindo de dentro do mato. Por alguns segundos fiquei completamente imóvel, só com os olhos fixos naquela escuridão que começava no limite da porta dos fundos e seguia até o matagal, que balançava de forma quase hipnótica por causa do vento forte e da chuva, criando sombras que pareciam se mexer sozinhas. Embora no fundo eu soubesse que nem todas eram culpa da natureza. O som daquela voz não parecia mais um sussurro aleatório perdido no vento. Ele parecia constante, firme, como se estivesse sendo repetido, palavra por palavra, vez após vez, como uma espécie de murmúrio ritmado, uma oração. Ou pior, como se fosse algum tipo de chamado, algo que não era para mim, mas que claramente eu não deveria estar ouvindo. A tensão no meu corpo inteiro era tão absurda que eu sentia as pernas tremendo, os dentes travando, o estômago apertando, e ao mesmo tempo, meu cérebro se dividia entre 2 vontades opostas. A de correr, voltar para o caminhão e sumir dali. Ou a de continuar, mesmo sabendo que cada passo a mais naquele terreno parecia me puxar para dentro de algo que eu, claramente, não queria descobrir.
Mas eu sabia, de algum jeito, que se eu saísse dali naquele momento, aquilo me seguiria para sempre. Respirei fundo, engoli seco e segui, atravessando o quintal, me afastando da porta da cozinha, enquanto a luz da lanterna tremia por causa da minha mão suando e da própria chuva que teimava em não dar trégua, tornando tudo ainda mais difícil de enxergar. O som da voz ficava mais claro a cada passo, mas ao mesmo tempo não se tornava inteligível. Eram palavras que não formavam sentido, sílabas desconexas, às vezes um tom mais agudo, às vezes tão grave que parecia mais um estalo do que um som. Mas o que me arrepiava mesmo era a constância, aquele ritmo quase metronômico, como se quem falasse não precisasse respirar, não precisasse parar, simplesmente repetindo sem fim. E foi quando cheguei mais perto do galpão que percebi, com um choque tão forte que me fez quase derrubar a lanterna, que aquele som não estava vindo do mato. Estava vindo de vários pontos, de direções diferentes, como se o mato inteiro estivesse falando. Os estalos no meio do capim alto, os galhos quebrando, o som de folhas sendo empurradas, tudo parecia se coordenar, se encaixar, se somar àquela voz, ou vozes. Por mais que minha cabeça tentasse desesperadamente encaixar aquilo em alguma explicação racional, talvez bicho, talvez vento, talvez até algum tipo de fenômeno acústico por causa da chuva e do relevo, nada fazia sentido, porque eu já rodei o interior inteiro, já dormi em pátio de posto no meio do mato, já fiz entrega em lugar que nem Deus lembrava mais que existia, e eu nunca, absolutamente nunca, tinha ouvido algo sequer parecido com aquilo. Quando cheguei na porta do galpão, travei. O trinco estava aberto, a madeira estava meio podre, e o vento fazia ela balançar, abrindo e fechando lentamente, criando aquele rangido agudo, irritante, que parecia cortar o ouvido. Segurei a lanterna com as duas mãos, tomei fôlego e empurrei a porta devagar, enquanto minha mente gritava, tentando decidir se aquele era o pior erro da minha vida ou se seria ainda pior não abrir. O interior do galpão era pequeno, mas totalmente diferente do que eu imaginava. Não era depósito de ferramenta nem lugar para guardar trator velho. Lá dentro tinha nada. Só paredes, chão de terra batida e, bem no centro, uma cadeira de madeira quebrada, rodeada por marcas no chão. Marcas feitas com alguma coisa afiada. Marcas que formavam círculos, riscos, linhas, como se alguém tivesse desenhado ou gravado alguma coisa. E no exato segundo em que a luz da minha lanterna bateu naquele chão, o som parou. Do nada. Absoluto. Aquele silêncio que antes parecia impossível por causa da chuva e do vento, agora era total. Nenhuma folha mexia. Nenhuma gota parecia cair. Nem o som do meu próprio corpo eu ouvia direito. Só o batimento absurdo, ensurdecedor que vinha do meu peito. Mas o que fez minhas pernas quase cederem foi quando percebi que, bem na minha esquerda, atrás de uma pilha de tábuas velhas, havia algo. Primeiro só uma sombra. Depois um movimento muito leve. Algo respirando. O tipo de respiração que você não ouve, você sente. Aquele deslocamento de ar, aquele som abafado, grave, ritmado, que não tem como ser confundido com mais nada. Meus olhos arregalaram tanto que começaram a doer. E quando virei a lanterna naquela direção, o que vi não faz sentido até hoje. Não era pessoa. Não era animal. Não era bicho nenhum que eu conheça. Era uma silhueta. Alta. Magra. Escondida no limite entre luz e sombra. A cabeça inclinada, como se o pescoço estivesse frouxo demais para sustentar o peso. E o corpo completamente imóvel. Como se aquilo só existisse na condição de observar. E no exato segundo em que a luz da lanterna tocou aquela sombra, ela se moveu. Mas não foi um movimento normal. Não foi passo, nem giro. Foi um deslocamento seco, travado, como se aquilo tivesse simplesmente pulado de um ponto ao outro, sem atravessar o espaço entre eles. A lanterna apagou. Simplesmente apagou. O som voltou. Não um som. Todos. O mato inteiro começou a estalar, a ranger, a vibrar. Como se algo muito grande, muito pesado estivesse andando, se aproximando, circulando a casa, o quintal, o galpão, me cercando. Girei no mesmo instante, empurrei a porta com toda a força, saí correndo, tropeçando no barro, no mato, escorregando, enquanto aquele som, aquele conjunto de sons, parecia acompanhar cada passo, cada respiração, cada movimento meu,
até eu atravessar o quintal de volta para casa, entrar, bater a porta e girar a chave, ofegante, tremendo, suando frio, com a absoluta certeza de que, seja lá o que fosse aquilo, não queria que eu estivesse ali. Por alguns segundos, tudo o que eu consegui fazer foi simplesmente encostar as costas na porta, apertando os olhos, respirando de forma completamente descompassada, tentando não pensar no fato de que aquele som, aquela sequência absurda de estalos, de galhos quebrando, de passos abafados no barro e no mato, simplesmente não parava. Era como se quem ou o que estivesse lá fora não se importasse mais em se esconder, como se agora tivesse certeza absoluta de que eu sabia que estava sendo observado, seguido, caçado, e aquilo só parecia deixar tudo ainda mais intenso, mais presente, mais sufocante. A luz da lanterna não voltou. O celular, que eu insisti em olhar mais uma vez, continuava completamente sem sinal, sem rede, sem vida. E a cada segundo que eu olhava pela fresta da janela, via os galhos balançando, via o mato se mexendo, não pelo vento, não pela chuva, mas por alguma coisa que eu sabia que estava ali. O problema é que eu não sabia se era uma coisa só, ou se eram várias. Tentei manter a lucidez, por mais difícil que fosse, e comecei a olhar ao redor da sala, procurando qualquer coisa que me ajudasse a entender se aquela casa tinha algum ponto mais seguro, algum cômodo onde eu pudesse me trancar, algum lugar que me fizesse sentir menos exposto, porque mesmo com a porta fechada, aquela sensação absurda de que tinham olhos me observando o tempo inteiro não me deixava nem respirar direito. Foi quando percebi que, no canto da sala, havia uma escada. Uma escada estreita, antiga, feita de madeira, completamente gasta, que subia até um pequeno mezanino, provavelmente um sótão desses que as casas antigas costumavam ter. E por mais que tudo dentro de mim gritasse para não subir, para não me enfiar em mais um canto escuro e apertado, a ideia de estar no térreo, com janelas de vidro velho e uma porta que parecia prestes a ceder, era muito pior. Subi devagar, sentindo cada degrau ranger sob meu peso, enquanto o som dos passos lá fora não parava. Quando cheguei lá em cima, percebi que o espaço era ainda menor do que parecia visto de baixo. Uma espécie de quarto de depósito com caixas velhas, móveis quebrados e alguns pedaços de tecido jogados pelos cantos. Me abaixei atrás de uma cômoda tombada, tentando controlar a respiração, tentando de algum jeito convencer meu cérebro de que, enquanto eu ficasse imóvel, aquilo, seja lá o que fosse, talvez não me encontrasse. Mas a pior parte não era estar escondido. A pior parte era ouvir. Ouvir os passos andando pelo quintal, depois rodeando a casa, depois subindo na varanda da frente, fazendo aquele som inconfundível de madeira velha rangendo, como se cada passo fosse mais um aviso. E, de repente, silêncio. Por alguns segundos não houve mais som nenhum. Nem chuva, nem vento, nem folhas, nem absolutamente nada. E foi nesse silêncio que eu ouvi 3 batidas secas, fortes, na porta da sala. O tipo de som que paralisa qualquer pessoa. O tipo de som que não dá espaço para dúvida. Alguém estava ali. Ou alguma coisa. Não batiam como quem pede ajuda. Não batiam como quem anuncia presença. Era outra coisa. Era uma batida firme, ritmada. Como se não importasse quem estava dentro. Como se já soubessem. Prendi a respiração. Fechei os olhos com tanta força que senti as têmporas latejando. E por alguns segundos não se ouviu mais nada. Nem um som sequer. Até que a porta começou a se mexer. Primeiro um estalo. Depois o som da madeira cedendo. Como se algo empurrasse devagar, sem pressa, sabendo exatamente que, não importava o que eu fizesse, não teria para onde fugir. O chão do andar de baixo começou a ranger, passos devagar, pesados. O som dos passos cruzando a sala era tão claro que parecia que aquilo andava exatamente abaixo de mim. Cada estalo da madeira parecia vibrar dentro do meu peito. Cada respiração, que eu tentava conter, parecia alta demais, como se meu próprio corpo estivesse me traindo. Os passos foram até a cozinha, pararam, depois voltaram. A madeira do batente da escada rangeu. E aí eu soube. Sabia que aquilo ia subir. O primeiro degrau estalou. Depois o segundo. Depois o terceiro. Me encolhi mais ainda, segurando o corpo inteiro, apertando os braços contra o peito, com os dentes cerrados tão forte que doía. E de repente, parou. No quarto degrau. Silêncio total. E no meio desse silêncio,
Um som completamente diferente de tudo até ali. Um estalo agudo, seco, como se algo tivesse trincado. E então, uma respiração. Bem perto. Perto demais. Por alguns segundos eu tive a sensação de que não estava mais sozinho ali em cima, como se aquilo, seja lá o que fosse, estivesse exatamente no topo da escada, parado, imóvel, respirando. Ou talvez apenas vibrando, como se sua própria presença deslocasse o ar. Como se eu pudesse sentir aquilo na pele, no peito, nos ossos. Meu corpo inteiro tremia, e por mais que minha mente gritasse para não olhar, para não levantar, para não confirmar o que no fundo eu já sabia, alguma coisa dentro de mim, mais forte que o medo, mais forte que qualquer instinto de sobrevivência, me obrigou a abrir lentamente os olhos e virar, devagar, o rosto na direção da escada. E ali, na fresta entre as caixas empilhadas e o batente da porta do sótão, vi, não completamente, não inteiro, mas vi, uma sombra, não um vulto passageiro, não um borrão, uma sombra sólida, densa, alta, magra, curvada, como se o próprio corpo não fosse capaz de se manter ereto. A cabeça inclinada de um jeito que parecia quebrada, pendendo para o lado, como se os músculos do pescoço não existissem. E o mais perturbador era o som que vinha dali. Não era respiração, não era fala, não era animal, era um som molhado, como se alguém respirasse dentro da água. O som ficava mais forte, mais grave, mais presente, como se a coisa inteira fosse feita de vento úmido, de líquido, de carne pesada deslocando o ar. E no meio disso, um estalo, seco, repetido, como se ossos estivessem sendo forçados na direção errada. Por algum motivo que eu não consigo explicar até hoje, aquilo não subiu o último degrau, não cruzou a porta, não invadiu o sótão. Ficou ali, parado, observando, presente, imóvel. E então, do nada, voltou. Os passos começaram a descer. Devagar. Um degrau de cada vez. O som dos pés, se é que aquilo tinha pés, batendo na madeira molhada, rangendo, reverberando na estrutura inteira da casa, como se cada passada fosse mais um lembrete de que aquilo não estava indo embora. Só estava esperando. E quando o som finalmente sumiu, quando os passos se perderam lá embaixo, o que veio foi ainda pior. O som não foi embora. Ele só mudou de lugar. Da varanda, do quintal, do mato, do milharal. Era como se vários, não um, vários, várias coisas se movessem em sincronia, cercando não só a casa, mas todo o terreno, como se aquele espaço, aquele pedaço de terra, não fosse mais parte do mundo normal. E no meio disso veio o som mais absurdo de todos. Um som que, se você nunca ouviu, espero que nunca ouça na vida. O som de risos, mas não risos humanos. Não é gargalhada, não é alegria. São risos cortados, falhos, como se alguém tentasse imitar o som de um riso sem entender exatamente como um ser humano faz isso. Curto, trêmulo, descompassado. E no meio desse som, passos, correndo, no quintal, na lateral da casa, subindo na varanda. E de novo, 3 batidas na porta. Nesse momento, eu já não sabia mais se estava suando, tremendo, chorando ou tudo isso ao mesmo tempo. Meu corpo inteiro parecia não responder mais direito, como se todos os músculos estivessem funcionando só no modo automático, segurando o meu próprio peso porque minha mente, sinceramente, já não era capaz. Mas foi exatamente nesse instante, talvez no auge do desespero, que algo dentro de mim quebrou. Ou acendeu. Não sei. Mas uma voz interna, seca, firme, do tipo que você nunca ouviu antes na vida, simplesmente gritou dentro da minha cabeça. Se você não sair daqui agora, você não sai nunca mais. E eu acreditei. Acreditei de um jeito que não tem explicação lógica. Apenas me levantei, sem pensar, tropeçando, derrubando caixas, batendo no batente, descendo os degraus, praticamente me jogando, ignorando qualquer som, qualquer coisa, qualquer presença. Cruzei a sala, derrubei uma cadeira no caminho, forcei a porta da frente com tanta força que quase arranquei ela do batente, e quando ela abriu, o silêncio. O quintal estava vazio, mas não o tipo de vazio que alivia. Era um vazio pesado, denso. Aquele tipo de silêncio que faz pressão no ouvido, que aperta o peito, que parece deslocar o ar ao redor. Corri. Nem olhei para os lados. Nem pensei. Só corri.
atravessando o mato, atolando o pé no barro, escorregando, quase caindo até alcançar a estrada de terra, onde no meio da chuva, no meio da neblina, meu caminhão ainda estava lá. Subi, liguei. Motor pegou na primeira tentativa, como se nunca tivesse dado problema. Engatei a primeira. A segunda, acelerei. Nem olhei para trás. Nem pensei em olhar. Só fui. E desde aquele dia, nunca mais voltei para aquela região. Nunca mais peguei aquele atalho. Nunca mais passei nem perto. E para ser bem sincero, eu nem sei se aquilo realmente aconteceu da forma que eu lembro. Não sei se era real. Não sei se minha cabeça pregou uma peça. Só sei de uma coisa. E isso eu levo comigo até hoje, até o fim da minha vida. O que eu senti naquela noite é real. O que eu ouvi é real. O que estava lá é real. E se existe uma coisa nesse mundo que eu aprendi, é que tem lugares que simplesmente não são pra gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber nosso conteúdo. Obrigado a todos e até a próxima.